Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal de contas eu não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Calma, vocês não estão no vídeo errado, vocês que são da unidade do Timbó. Eu me chamo Marniele, eu sou a professora de Geografia da unidade da Pajuçara, também conhecida como Sétimo Integral. Então agora vocês já me conhecem. Sim, você deve estar se perguntando, cadê a tia Thaís? Calma, gente, calma. Seguinte, eu e a tia Thaís combinamos da gente ficar alternando a gravação dos vídeos, já que os alunos delas tiveram o vídeo dela no último vídeo, agora nada mais justo do que os meus alunos me verem também, não vocês devem estar com saudade de mim, que eu sei. Então, no primeiro vídeo com a tia Thaís, hoje sou eu, no próximo ela de novo, depois sou eu, e assim sucessivamente vocês devem ter entendido, ok? Então a tia Thaís me falou que vocês viram todo o capítulo 4 no último vídeo, então hoje a gente vai começar o capítulo 5, certo? O capítulo 5, ele se chama Natureza, Sociedade e Qualidade de Vida na Ásia, na Oceania e na Europa. Então a gente vai ver 3 continentes em um capítulo só. Sim, se vocês tiverem sido curiosos e folheado o capítulo, vocês já devem ter visto que ele é bem grandinho, não é mesmo? Então hoje a gente vai começar vendo somente a parte da geografia física desses 3 continentes, ok? Para isso, a gente vai ver alguns slides e também vamos ver também, né? Legal me ver também. Então, vamos lá? Ok, então para começar a gente vai falar de Europa e de Ásia. Por quê? Porque se a gente pegar o nosso mapa mundi e a gente observar, a Europa é simplesmente uma continuação, uma extensão da Ásia, por isso que em alguns lugares vocês podem ver continente euroasiático, ok? Então, já que eles estão assim coladinhos, a gente vai falar ao mesmo tempo de clima, de relevo e de vegetação desses 2 continentes, que são juntos, mas são diferentes, ok? Então, vamos falar de Ásia, nessa pequena introdução. A Ásia, lembrando, ela é o maior continente do nosso planeta, certo? E por ela ser o maior continente, a gente vai encontrar nela uma diversidade gigantesca de climas, de relevos e de vegetação. A Europa é um dos menores continentes, é o segundo menor continente. A Europa, ela é menor do que a Rússia, que é um país, então já imagine, certo? A Europa também, por ser uma extensão da Ásia, também vai ter alguns climas, alguns relevos e algumas vegetações parecidas com a Ásia, por isso que a gente vai ver eles dois juntinhos hoje, ok? Lembrando, a Europa ela é um dos continentes mais importantes e mais influentes do mundo, desde o tempo antigo até hoje. E a gente vai ver direitinho a parte física, tanto da Europa como da Ásia, que é um continente com uma história riquíssima, que a gente vai ver somente no próximo vídeo, ok? Vamos lá! Ok, galerinha, vamos lá começar então o nosso capítulo 5, que relembrando se chama Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida na Ásia, na Oceania e na Europa, ok? Então, como eu falei, a gente vai falar somente hoje nesse vídeo do cenário 1, que vai abordar aí a geografia física desses 3 continentes, ok? Então, relevo, clima, vegetação, hidrografia, beleza? Então, para começar, vamos dar uma olhadinha primeiro no que a gente chama de continente euroasiático ou Eurásia. Se a gente observar aqui este mapa, que está em destaque aqui em vermelho, toda essa área seria a Eurásia, porque compreende exatamente aqui todo o continente asiático e a Europa. Se a gente levar em conta que a Europa ela é uma extensão da Ásia, esse continente se chamaria Eurásia. Vamos olhar mais de perto. Olha só. Então aqui a gente vê direitinho como é feita essa divisão entre Europa e Ásia. Então, observem, a Europa é somente uma extensão da Ásia, uma península, digamos assim. E por isso, em alguns lugares, vocês vão encontrar aí como continente euroasiático ou Eurásia. Mas, de toda forma, sabemos que aqui nós temos 2 continentes, a Ásia e a Europa, ok? Então, para começar, a gente vai dar uma olhadinha aqui, primeiro, no mapa da Ásia, para a gente conhecer, né? Prazer, essa é a Ásia. Então, nós temos aqui nesse continente o maior país do mundo, né? A Rússia. A Rússia aí tem uma extensão gigantesca, é maior inclusive que a própria Europa, certo? E aqui também nós temos alguns países com grandes territórios, como a China, como a Índia, o Cazaquistão e por aí vai. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no mapa da Europa, certo? Tia, e o que a Rússia está fazendo ali? Sim, um pedacinho da Rússia, esse pedacinho da Rússia, ele é considerado como parte da Europa, é a chamada Rússia Ocidental. Ok? Então, todos esses outros aqui são os países que fazem parte da Europa,
como vocês já devem conhecer alguns, ok? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre relevo, certo? Começando pela Ásia, ok? Então, na Ásia, observando aí esse mapa do relevo, a gente dá destaque aí para os planaltos elevados, para as extensas e férteis planícies e para as cadeias montanhosas, certo? Então, aqui nessa região, a gente vai encontrar grandes áreas de montanha, porque principalmente aqui a gente tem uma divisão de placas tectônicas e aqui existe uma atividade sísmica muito intensa. Tanto que essa atividade deu origem a essas cadeias montanhosas, que são chamadas também de dobramentos modernos, porque surgiram, assim, recentemente, entre aspas, digamos assim, ok? Inclusive, é aqui que nós temos a cordilheira do Himalaia e o Monte Everest, que aí é o ponto mais alto do nosso planeta, certo? E a gente pode destacar também aqui a grande atividade vulcânica que existe nesse continente. Isso porque a Ásia, ela está aqui na região que é chamada de Círculo do Fogo do Pacífico. Aqui nessa região aqui do lateral nós temos o Oceano Pacífico, certo? Toda essa área que está aqui, que é banhada pelo Oceano Pacífico e também o oeste da América, faz parte desse círculo de fogo. Por quê? Porque aqui a atividade vulcânica é muito intensa. Então essas são as áreas que estão mais propícias aí para acontecerem erupções vulcânicas, ok? As planícies, como eu já disse, são bastante férteis, ok? E por isso são bastante utilizadas para a agricultura, certo? Podemos ir para o próximo? Vamos para agora o relevo europeu, ok? Da Europa, nós precisamos falar que ela fica, como já falamos, que ela fica na parte oeste da placa tectônica euroasiática, certo? E a organização do relevo europeu mostra contrastes entre o sul, que tem elevadas cadeias montanhosas, como vocês estão vendo. O norte possui alguns planaltos desgastados e também elevados de média altitude. E aqui na região central a gente encontra muitas planícies. Essa região aqui verdinha são planícies, ok? Aqui no norte predominam relevos de planaltos maciços que com o passar do tempo foram sendo desgastados e acabaram gerando uma deposição de sedimentos que formaram justamente essas planícies. Então, os planaltos que existem aqui no norte, eles acabam contribuindo para a formação das planícies aqui na parte central. Toda essa parte aqui de planaltos, os sedimentos vão sendo soltos por ação do vento, da chuva, etc. E vão se depositando aqui nessa região, fazendo com que essas planícies fiquem aí bem extensas, ok? Aqui no sul a gente tem contato com a placa tectônica chamada de placa africana e por isso aqui existe uma grande atividade geológica também desde o período do terciário, na era geológica, certo? E isso foi o que contribuiu para o surgimento dessas cadeias de montanhas que a gente encontra aqui no sul da Europa, ok? As regiões do sul elas têm as mais elevadas altitudes e sofrem constantemente com os fenômenos tectônicos que geram terremotos e a atividade vulcânica devido ao choque da placa tectônica da África e aqui a placa euroasiática, certo? E foi justamente esse choque constante que tem entre essas duas placas que causou aqui esses dobramentos modernos aqui também, certo? Por que dobramentos modernos? Porque eles são formas de relevo que surgiram recentemente, aí, há mais ou menos 70 milhões de anos atrás. Bem recente, não é não? Pois é, então aqui se destacam os Pirineus, ok? Se destacam também os Alpes, os Cárpatos e o Cáucaso, certo? Então essas são as cadeias montanhosas aqui que se destacam na parte sul da Europa. Aqui nas partes norte e central, a gente vê a presença aqui expressiva das planícies. Elas ocupam mais de 2.000 quilômetros aqui no território europeu. E essas planícies também são bastante férteis, ok? E já os planaltos que a gente já tinha falado, eles são formados por maciços antigos que têm altitudes modestas quando são comparados com esses dobramentos modernos aqui do sul. Isso porque, como eu falei, eles foram se desgastando ao longo do tempo e acabam perdendo altitude, certo? Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, no Montes Urais. Esse monte aqui, ele merece destaque porque ele é um marco divisório entre a Europa e a Ásia, ok? Pois vamos dar continuidade. Agora vamos falar um pouquinho de clima, certo? Clima, a gente encontra
diversos tipos de clima no planeta inteiro e alguns climas acabam se repetindo em algumas áreas, certo? Por isso, a gente vai falar aqui de climas da Europa e da Ásia ao mesmo tempo, ok? Porque como eles são continentes que estão aí lado a lado, alguns climas são continuidades de outros e por isso não vi necessidade de a gente estar falando clima da Europa, clima da Ásia, sendo que existem o mesmo clima nos dois continentes em algumas situações, ok? Pois vamos lá. Começando pelo clima equatorial, certo? O clima equatorial, aqui nesse mapa, é esse vermelhinho, que aqui na Ásia, a gente encontra ele aqui nessa parte sul, aqui na Índia, aqui nessas ilhas, certo? Então, as características desse clima são essas. É um clima quente e úmido. Nessas regiões desse clima não possuem as 4 estações do ano bem definidas, porque as temperaturas aqui são altas todos os meses, certo? E por conta dessa alta temperatura, tem uma grande taxa de evaporação, e essa taxa de evaporação vai levar ao aumento da umidade do ar, e por isso tem uma grande precipitação de chuva durante o ano todo, certo? E essas áreas também apresentam uma baixa amplitude térmica. Para quem não lembra, a amplitude térmica é justamente a distância entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Se a gente diminuir a máxima com a mínima, o resultado que der é a amplitude térmica do lugar, ok? Vamos para o próximo, então. Clima tropical, certo? O clima tropical, galerinha, ele se encontra aqui nessa área mais laranjinha, ok? E ele apresenta 2 estações, ok? Verões quentes e chuvosos e invernos secos. O clima tropical a gente encontra ele aqui somente na Ásia, porque ele justamente está perto aqui, ó, do Trópico de Câncer, por isso que é o clima tropical. As médias térmicas são altas o ano inteiro, então as temperaturas são bastante elevadas. Aqui na região do sul da Índia, esse clima é influenciado pelas monções, com verões bastante chuvosos, porque eles recebem a umidade carregada pelos ventos que vêm do Oceano Índico. Então, o vento que vem aqui dessa região do Oceano Índico acaba levando bastante umidade aqui para essa região e por isso chove bastante, ok? Vamos para o próximo. O clima desértico, certo? Aqui essa corzinha aqui amarelinha clarinha que a gente encontra aqui em várias áreas desse território, certo? Aqui na Ásia a gente encontra esse clima desértico, que no livro de vocês aí vai aparecer como clima árido, ok? Esse clima, ele apresenta precipitações que não passam de 250 milímetros, então chove bem pouco mesmo. As temperaturas são baixas no inverno e muito altas no verão. Isso porque a amplitude térmica é muito alta, certo? Já que quando um lugar ele é muito quente de dia, digamos assim, de noite tende a ser muito frio justamente por conta dessa amplitude térmica, principalmente em lugares no interior do continente, ok? Esse clima também a gente encontra ele somente aí na região da Ásia. Agora vamos juntar aqui os climas, falando de Ásia e Europa, começando pelo clima subtropical que a gente encontra nos dois continentes. Falando desse clima na Ásia, aqui na região do Japão e no sudeste da China, esse clima, que é o laranjinho, ó, ele é muito influenciado pelas monções também, com invernos secos e verões chuvosos, sendo que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Então, toda essa área que chove bastante ao longo do ano. Aqui no norte da Índia, vai apresentar invernos secos e verões influenciados pela umidade, que vem do oceano com alta pluviosidade do fenômeno das monções. Então, as monções também vão chegar até aqui, influenciando na chuva. Esse clima a gente também encontra ele na Europa, clima subtropical, que também é o laranjinha, aqui nessas regiões. As características são basicamente as mesmas, invernos secos e verões chuvosos, com as chuvas bem distribuídas ao longo do ano, ok? Vamos para o próximo. Clima semiárido. O clima semiárido também a gente encontra na Europa e na Ásia. É um clima de altas temperaturas, precipitações, ou seja, chuvas escassas e irregulares. Então, as chuvas são bem mal distribuídas ao longo do ano e é bem pouquinha. E tem baixa umidade do ar, justamente por ter temperaturas elevadas. O ar não consegue absorver muita umidade e isso faz com que não haja tanta chuva. Então, uma coisa vai influenciando a outra. O clima semiárido é que a gente encontra em toda essa região aqui branquinha no mapa da Ásia. E na Europa a gente encontra aqui justamente nessa partezinha aqui, ó, nesse mais ao leste aqui, já em fronteira com a Ásia, certo? Próximo clima é o clima mediterrâneo. Esse clima a gente encontra ele aqui, cadê essa cozinha? Bem aqui, ó, nessa área aqui, próximas aos mares aqui, que eu não lembro se é o Mar Negro, Mar Mediterrâneo, etc.
ok? Esse clima ele tem verões secos e quentes, os invernos são mais amenos e mais chuvosos também. E ele se encontra em áreas próximas ao litoral. Então, por isso que esse clima vai se encontrar somente nessa região aqui e na Europa da mesma forma. O clima mediterrâneo, que é esse marrom, vai ficar justamente nessa parte aqui próxima ao mar, certo? Nesse caso aqui é o mar Mediterrâneo, ok? Isso, próximo. Clima temperado. Existem dois tipos de clima temperado, que é o clima temperado continental e o clima temperado oceânico, ok? Tanto na Ásia como na Europa, a gente tem esses dois tipos de clima temperado e vamos ver aqui algumas características do clima temperado oceânico, que a gente encontra, cadê aqui, ó, esse verdinho. Quanto mais perto do oceano vai ser o clima temperado oceânico, ok? Então as médias térmicas são mais amenas, não é tão calor nem tão frio. A maritimidade, ela regula a temperatura, impedindo que a amplitude térmica seja muito acentuada. Então, por conta dessa proximidade do mar, não vai haver uma grande diferença aí entre a maior temperatura e a menor temperatura desses lugares, ok? Já o clima temperado continental, que é aqui mais no interior do continente, possui uma amplitude térmica muito mais acentuada, justamente porque não tem essa influência do mar e acaba aí tendo uma grande diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, ok? Justamente por conta do efeito da continentalidade, como eu acabei de falar. Devido à menor influência do oceano, recebe menos umidade e as chuvas são reduzidas com predominância no verão. Então, aqui em regiões de clima temperado continental, as chuvas são mais concentradas no verão, sendo que os verões são quentes e os invernos apresentam baixas temperaturas. Na Europa, a gente encontra esse clima temperado continental. Aqui em toda essa região, observem que é justamente aqui no interior do continente, em algumas áreas também, próximas ao litoral. E também aqui, temperado oceânico, toda essa área mais clarinha. Então, toda esta área aqui é de clima temperado, ok? Vamos para o próximo. O clima frio, também conhecido como clima subpolar, que aqui na Ásia a gente encontra ele bem aqui nesse azul aqui mais celeste, certo? Na Europa nós também vamos encontrar eles e é basicamente as mesmas características. É um clima bastante influenciado pela continentalidade, justamente porque ele está aqui no interior do continente. A estação do inverno é muito rigorosa, ou seja, muito frio e de longa duração, dura aí mais de 6 meses. No inverno, as temperaturas ficam entre 0 graus e menos 15 graus, ok? E no verão, as temperaturas aí não passam de 10 graus. Então, mesmo o calor deles ainda é frio pra gente, não é não? A estação do verão apresenta temperaturas amenas e duram bem pouquinho ao longo do ano, tem um curto período de duração. Nessas regiões de clima polar, apresentam aí baixos índices pluviométricos. E então isso quer dizer o quê? Que chove pouco, sendo que essa chuva geralmente já é em formato de neve, por conta da temperatura que é tão baixa, a água chega já congeladinha antes de tocar o solo. Na Europa, como eu falei, a gente encontra ela também aqui no norte, observem. Aqui, ó, norte da Europa, se a gente imaginar que é a continuação, ó, é justamente aqui na Ásia. Então, toda essa área aqui é de clima frio, ok? Vamos para o próximo. O clima frio de montanhas ou clima frio de altitude, certo? Essa região aqui, ó, é esse azul aqui mais fechado, que a gente encontra ele aqui no norte e aqui na parte central, justamente onde estão as cadeias de montanha da Ásia, certo? Aqui também, ó. Esse clima, ele possui invernos rigorosos e longos e a temperatura e o regime de chuva são influenciados diretamente pelo relevo. Lembram que quanto mais alto o lugar, mais frio é? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, e é justamente por isso que esse clima, que fica bem aqui no meio do continente, cercado de climas mais quentes, ele se encontra aí justamente sendo frio, justamente por conta da altitude. E não é só aqui que acontece. Em lugares onde tem altas altitudes mais elevadas, a gente vai encontrar o clima frio de montanha. Na Europa, justamente observem o verdinho. Se a gente voltar lá naquele mapa do relevo, vai ser justamente onde estão aqui as cadeias montanhosas da Europa que a gente vai encontrar esse clima, ok? O próximo clima é o clima polar, que a gente vai encontrar no norte da Ásia e também no norte aqui da Europa, certo? Todo esse verdinho aqui mais clarinho é o clima polar. Esse clima ele apresenta baixas temperaturas o ano inteiro e essas temperaturas vão variar aí de 10 graus no verão, temperatura máxima que ele pode atingir, e olhe lá,
E a temperatura mínima pode chegar a menos 35 graus no inverno, sendo que isso pode passar? Pode sim, bem facinho, certo? E tendo a ocorrência de precipitações em forma de neve, certo? Então aqui, neve o ano inteiro, certo? As temperaturas estão sempre baixas, por isso é um dos climas mais severos do nosso planeta, ok?